A graça e a paz de Cristo seja com toda a amada igreja. É muito bom me dirigir à igreja amada, povo de Deus, dizer para os irmãos e irmãs que nós já estamos finalizando o nosso período de quarentena, com a graça de Deus, se Deus assim permitir. Quinta-feira é o nosso último dia de quarentena e estaremos então no próximo domingo junto com os amados irmãos e irmãs, tanto na nossa escola bíblica quanto no culto à noite. Estaremos também celebrando a ceia do Senhor. Eu gostaria muito que toda a igreja, esses irmãos que eu estou encaminhando esse vídeo, e o vídeo é encaminhado a uma lista, e essa lista faz parte de todos os irmãos e irmãs da igreja, então não é nada direcionado individualmente, mas é num conjunto, uma mensagem para nós como igreja, para nossa reflexão. Então você poderia separar um tempo aí quando você estiver tranquilo, e você poderá então acompanhar esse vídeo e refletir. O texto é um texto bastante conhecido, está lá no contexto do Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre a nossa necessidade de viver na sua dependência, não vivemos ansiosos pelo dia de amanhã. E dentro desse contexto, então, dentro desse texto, eu gostaria de ler alguns versículos para nós podermos meditar, mesmo que brevemente, mas rogando que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Então o texto lá em Mateus capítulo 6, eu vou ler o verso 25, vou ler o verso 27, o versículo 31 até o 34. Então o verso, Mateus capítulo 6, o verso 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O verso 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E a partir do verso 31 ao 34 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O tema dessa meditação é um coração cheio de gratidão a Deus. Um coração cheio de gratidão a Deus. Então eu gostaria de lembrar à igreja, aos irmãos e às irmãs, algo bastante fundamental na nossa vida cristã. É que nós somos ovelhas do bom pastor. Nós somos ovelhas de Cristo. Como diz em João, no capítulo 10, o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Nós pertencemos ao rebanho do bom pastor. Nós fomos resgatados para sermos cuidados e tratados pelo bom pastor. Nós fazemos parte do aprisco, do arraial do bom pastor. Portanto, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É assim que diz o Salmo 23. Aquele que me conhece pelo nome, aquele que me chama, aquele que me faz passar pela porta, aquele que me leva a passos verdejantes, que tais refrigera minha alma, que me guia pelas veredas da justiça, aquele que com o seu bordão e o seu cajado está cuidando de mim. Esse é o bom pastor, queridos. Portanto, nada me faltará. Logo, não há nenhum motivo, não há nenhuma razão para que eu fique ansioso absolutamente por nada. Eu preciso crer nas promessas de Deus, crer acima de tudo na palavra de Deus e confiar naquele que me resgatou das trevas, aquele que está cuidando de mim, aquele que está tratando de mim em toda e qualquer circunstância. Portanto,
Senhor Jesus é o bom pastor. Ele é o bom pastor e o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Portanto, se o Senhor é o meu bom pastor, nada me faltará. Portanto, logo, eu não devo e não ficarei ansioso por absolutamente nada. O Senhor está cuidando de mim. Então, pensando nessas verdades e olhando para esse texto, gostaria então que pudéssemos pensar em algumas coisas importantes. A primeira delas é que eu sou muito pequeno diante das grandes demandas da minha vida. E é isso que diz o verso 25. O verso 25 diz que não andeis ansiosos pela vossa vida quanto a que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? As nossas solicitudes, as necessidades que temos na nossa vida, elas são grandes demais, queridos. Nós somos finitos demais, nós somos pequenos demais diante dessas grandes necessidades. Portanto, viver ansioso por causa do que eu vou vestir, do que eu vou comer, onde eu vou morar, diante das dificuldades da vida, das demandas da vida, não vão me levar absolutamente a nada, porque eu sou finito, porque eu sou pequeno demais. Essa é a grande verdade que esse texto me apresenta. A segunda grande verdade é que Deus está cuidando de nós, queridos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor conhece e sabe do que nós precisamos. E por isso Deus está cuidando de nós. Nós somos pequenos e finitos demais. E o verso 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ter preocupação elevada demais não me faz conquistar absolutamente nada. A vida e a solicitude da vida são coisas que extrapolam a minha vontade e os meus desejos. Eu sou pequeno demais diante dessas grandes demandas. Por isso que cabe a nós entendermos e compreendermos que, como Jesus é o bom pastor, Ele está cuidando de nós, queridos. O verso 31 diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou do que nos vestiremos. Aqueles que não conhecem a Deus e que não têm Jesus como bom pastor, são esses que vivem preocupados demasiadamente com essas coisas, com as demandas da vida, com as inquietudes da vida, com as solicitudes da vida. O texto diz: os gentios é que procuram todas essas coisas, mas ele diz: o vosso Pai Celeste que sabe que necessitar de todas elas. O Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe das inquietações, os desejos, daquilo que passa em meu coração. Portanto, aquietai-vos o vosso coração, diz a palavra de Deus. Sossegai no Senhor. Deus está cuidando de nós, queridos. A terceira verdade a respeito desse texto é que o reino de Deus é a sua justiça deve ser o meu alvo. É nisso que eu devo caminhar, olhando para Cristo Jesus. É Ele o meu bom pastor. Por isso, o alvo estabelecido por Deus é a justiça de Deus e o reino de Deus. Assim diz a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, eu aquieto o meu coração no Senhor, eu aguardo em Deus, eu confio no Senhor. O meu bom pastor está cuidando de mim, e todas as minhas solicitudes, aquilo que eu preciso, Ele sabe, Ele conhece, e Ele há de acrescentar à minha vida. Mas eu busco como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Em quarto lugar, no mundo nós passaremos por aflições, queridos. O texto diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. As dificuldades, as solicitudes, as demandas, os dramas, as perdas, as enfermidades, as pandemias, todas essas coisas fazem parte da nossa existência. Portanto, queridos, não vos inquietais com o dia de amanhã. O amanhã trará o seu próprio mal. O que faz sossegar minha alma, descansar o meu coração, é saber que Deus está cuidando de mim, que eu sou ovelha do bom pastor,
e que ainda que venham lutas e adversidades, e elas virão sobre nós, eu estou sendo guardado por esse Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. O Senhor está cuidando de nós, queridos, nas perdas, nas enfermidades, nas lutas, nas adversidades. Deus está cuidando de nós. Portanto, eu gostaria de aplicar agora a nossa vida. E a primeira aplicação é que são duas perguntas. Você tem buscado o reino de Deus? Você tem buscado a justiça de Deus? O reino de Deus e a sua justiça tem sido prioridade em sua vida? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Segundo, você tem sido grato a Deus, porque Deus tem cuidado de você, porque Deus tem cuidado da sua família, porque Deus tem cumprido a sua palavra, porque Ele não é homem para voltar atrás. E a palavra de Deus nos garante que Ele nos dará o pão de cada dia, que Ele vai cuidar de nós, e que Ele está tratando de nós. Portanto, Deus está fazendo aquilo que lhe cabe, aquilo que Ele promete, e nós temos sido gratos a Deus. Nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ou nós temos nos escondido, nos acovardado diante das lutas e adversidades, e achamos que nós temos condições de lidar com as grandes demandas da nossa vida, ou temos tido um coração grato a Deus, um coração cheio de gratidão a Deus. Terceiro lugar, você tem cultuado a Deus, e quando falamos de culto a Deus, nós lembramos que cultuamos a Deus em família, que cultuamos a Deus individualmente, e que cultuamos a Deus publicamente. Você tem cultuado a Deus na sua casa, você tem cultuado a Deus individualmente, você tem cultuado a Deus publicamente. Qual tem sido a sua prioridade nesses dias? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você que há uma necessidade urgente de voltarmos a cultuar a Deus publicamente, queridos. No ambiente em que nós separamos como igreja, como povo escolhido de Deus, reservado este lugar para que juntos possamos cultuar a Deus. Eu gostaria de me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, e que você pudesse refletir em algumas coisas. Você está bem, querido? Está bem de saúde? Você já está trabalhando? Você já tem ido e participado de algumas reuniões familiares? Você tem recebido visitas? Você tem visitado alguém? Você já está apto para sair de casa? Se você se enquadra dentro disso que eu estabeleci aqui, queridos, se você já tem ido a um supermercado, você já está pronto e apto também para congregar. O grupo de risco se enquadram aqueles que não saem de casa em absolutamente ocasião alguma, aqueles que estão trabalhando somente em casa, aqueles que não recebem visita, aqueles que não fazem visita, aqueles que não vão ao mercado, que não trabalham, que não recebem ninguém. Esse é o grupo de risco. Esses devem continuar em casa e devem aguardar o tempo oportuno. Mas se você não está entre esse grupo, por que você não está congregando? Por que você não está indo à escola bíblica dominical, ao culto de quinta-feira, às reuniões de oração? Por que você não tem ido ao culto de domingo, ao dia do Senhor, reservado para o louvor e a glória de Deus? O que está te faltando, querido? Seja grato a Deus, louve ao Senhor, adore ao Senhor, volte a congregar, não seja como o costume de alguns, receba a exortação de Deus. O congregar é a vontade do Senhor. Portanto, essa palavra é uma palavra de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu estou aqui ansioso no bom sentido, desejoso no bom sentido de voltar à casa do Senhor. Eu estou muito desejo de congregar e junto com meus irmãos poder louvar a Deus, adorar o Senhor e louvar o teu santo nome. Eu não tenho ido
Eu estou muito bem. Eu não tenho ido, porque eu não posso comprometer a saúde dos meus irmãos. Eu não posso comprometer a tua saúde. Por isso eu preciso ficar de quarentena. Mas fisicamente eu estou bem. Clinicamente eu estou bem. Eu só estou aguardando acabar essa quarentena para podermos congregar. E você, meu irmão e minha irmã, que já tem ganho o teu dinheiro, que vai em supermercados, que recebe visita e faz visita, você que tem saído da sua casa, por que você não tem congregado? Onde está a tua gratidão a Deus, querido? Receba essa palavra de exortação. Nós precisamos, queridos, sermos gratos a Deus e oferecermos a Deus o nosso culto público como igreja, como povo de Deus. Você tem gastado tempo de adorar a Deus com outras coisas. Você não tem priorizado o culto a Deus. Por isso receba a exortação que vem da parte do Senhor. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Volte a congregar, meu irmão. Volte a congregar, minha irmã. Volte a louvar a Deus, a adorar o Senhor. Nós precisamos, como igreja, queridos, continuar firmes, proclamando o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça sobre a tua vida. E que Deus te ajude a ter um coração que seja grato a Ele. Não congregar é pecado. Não congregar, queridos, é não adorar a Deus publicamente. A bênção de Deus está no meio do seu povo. Congregue. Volte a estar junto com seus irmãos e irmãs, a cultuar ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça. Em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo. Oremos a Deus. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes o nosso coração ingrato é um coração, ó Deus, que só pensa em si mesmo e nos seus prazeres. Mas, ó Deus, quebrante o nosso coração para podermos cultuar ao Senhor, para podermos oferecer ao Senhor o culto público, ó Deus, com nossos irmãos e irmãs, e juntos podemos adorar o Senhor, Deus. Essa é a tua vontade, assim que a igreja sempre fez em toda a história, Deus. Por isso, ó Deus, nos abençoe nessa hora, quebranta o nosso coração e perdoa, Deus, porque temos ganhado dinheiro, Deus, porque temos cuidado da nossa vida, porque temos feito visita, recebido visita, porque muitas vezes temos saído, ó Deus, de casa, de mercados, em outros lugares, mas quando é para ir à casa do Senhor, Deus, nós inventamos um monte de desculpas. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos perdoe, quebrante o nosso coração, e que a partir desse domingo, a partir de quinta-feira agora, possamos estar juntos congregando, adorando ao Senhor e servindo ao Senhor. Ajuda-nos a buscar o teu reino e a tua justiça, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos e te adoramos, no nome de Jesus. Amém.